chama Renato Russo. O trecho da música diz assim: sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me disse que seus pais não te entendem, mas você entende seus pais? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Né? Na verdade é um trecho da música que chama Pais e Filhos, de Legião Urbana. Essa música, ela varreu uma geração. Quem é mais ou menos da minha idade lembra? Eu sou dessa época, não parece, mas eu sou dessa época. Né? Pais e Filhos eu cantei muito. E infelizmente muitas pessoas cometeram suicídio com essa música. Muitas pessoas. Eu quase fui uma delas, mas graças a Deus eu fui covarde a tal ponto de não fazer tamanha loucura. Então essa música varreu uma geração. Então o que eu vejo hoje é que os planos de Satanás nos últimos dias da igreja hoje é distorcer, perturbar, é destruir a família. E durante algum tempo, Satanás tem conseguido, infelizmente, com algumas famílias. Na verdade, a história, como eu vou falar de família, a história que eu quero me ater, poderia usar vários exemplos de várias famílias, mas uma família que eu quero e que Deus me incomodou muito é a família de Adão, que compreende Adão e Eva e seus filhos. Né? A Bíblia não fala, na verdade, não fala claramente como era a relação de Adão e Eva, nem antes da queda e nem depois da queda. A Bíblia não fala, mas me dá alguns indícios, ou pelo menos eu imagino que eles tiveram um pouco de dificuldade, como por exemplo depois da queda. Antes da queda, eles viviam sobre a tutela de Deus, sobre a cobertura, sobre a proteção de Deus. Depois da queda, eles se rebelaram, eles se fizeram independentes da vontade de Deus. Então, Deus falou assim: já que vocês querem ser independentes, já que vocês se rebelaram, então vocês vão tomar conta de vocês mesmos. Vocês vão prover a sua comida, vocês vão arrumar a casa de vocês. Então, Adão e Eva, então, nessa nova realidade, eles foram tomados de surpresa em muitos momentos, no primeiro momento. Na verdade, Adão na verdade não conhecia o trabalho penoso, porque antes da queda, Adão não conhecia o cansaço. Então o cansaço vem através do pecado e outras limitações físicas também. Eva não sabia o que era arrumar a casa, porque Deus tomava conta de tudo. Ela não tinha obrigação, nem a preocupação, Adão, de arrumar o sustento da casa, porque Deus era o provedor, Deus cuidava de tudo e de todas as coisas. Adão só tinha o trabalho de ir na árvore e pegar a fruta e comer, qualquer fruta que ele quisesse. Ele não tinha essa preocupação. Ele não tinha essa preocupação de se desligar, de se preocupar em se suster e suster a sua família. Como eu disse, Adão não sabia o que era trabalhar penosamente. Então eu gosto de ilustrar muito, algum tempo atrás, há muito tempo, o Facebook, tinha uma onda no Facebook, dentre essas e muitas, uma onda de expectativa e realidade. Tinha fotos no Facebook onde tinha um tema, onde se colocava expectativa, depois uma outra foto comparando a primeira, falando de realidade. Por exemplo, casamento, colocava assim: meu casamento, expectativa. Colocava uma moça muito bonita, com uma roupa de noiva, naquela expectativa do casamento. Logo do lado, realidade. Parece uma mulher gorda, infeliz, cheia de filhos e preocupada. Eu gosto de ilustrar o seguinte, que na verdade casamento, a ideia do casamento é como essas imagens do Facebook. Antes de casar tem a expectativa. A mocinha pensa: nossa, eu vou casar, nossa, eu vou viver com meu marido, vou viver cheirosa, nossa, eu vou receber marido todo dia de bom humor. E o rapaz pensa: nossa, todo dia eu vou comer comida gostosa, minha casa todo dia vai ser arrumada, nossa, eu vou fazer sexo todo dia. Essa é a expectativa que muitos pensam. Aí depois vem a parte da realidade, que eu cara, agora depois do pecado, que Eva já não está de tão bom humor assim, que Adão chega em casa, Eva já não está tão bonita assim todos os dias, a comida já não é tão gostosa todos os dias, e ela também já não está tão disposta todos os dias. E Eva também tem uma pequena decepção, que Adão já não é tão mais cavalheiro assim, ele não é tão mais atencioso. Então, na verdade, tem esse contraste de realidade e expectativa. E relacionamento é isso mesmo. Relacionamento, entre muitas aspas, deu tudo para dar errado, porque são duas pessoas totalmente diferentes que um dia resolveram ficar juntas. Já a começar pelo gênero, marido e mulher, homem e mulher, na verdade. São duas realidades totalmente diferentes. E se Deus não intervir nessa realidade, vai ter choque mesmo. Todos os dias, todas as horas. Não me pergunte por quê, querido, Deus me deu essa mensagem. Eu fui a primeira pessoa a questionar. Deus, mas por que eu? Eu não sou casado, não tenho filhos. Mas hoje eu entendo por quê. E no final da mensagem eu vou te explicar.
Querido, se você não entender, reclama com quem me dá mensagem, só sou garoto de recado. Então, na verdade, a Bíblia fala que Adão e Eva teve filhos e filhas, muitos filhos e muitas filhas. Mas a Bíblia dá atenção para 2 deles, que é Caim e Abel. Mas a minha atenção nessa noite é mais para Caim. Caim tem dois significados distintos, tem duas possibilidades de tradução para o nome Caim. O nome Caim pode significar adquirido, uma das possíveis traduções. Então, na verdade, Adão e Eva deu o nome de Caim por quê? Porque a Bíblia fala lá em Gênesis 4, se eu não me engano, fala que pela graça do Senhor, o Senhor me concedeu um filho varão, que através de seus esforços pelas relações sexuais, Adão e Eva teve um filho, né? E outro significado é forjado, né? Que ele foi preparado para viver fora do jardim, fora da proteção de Deus. Então, querida, minha primeira pergunta nessa noite é se você tem preparado seus filhos para viver fora da sua casa, fora da proteção dos pais. Porque, na verdade, todos nós, seres humanos, não somos feitos pós-pecado para viver eternamente. Um dia, Deus irá nos chamar. Será que você tem preparado seus filhos para que eles possam viver sem você? Não estou rogando nenhuma praga, não quero que ninguém morra ou que alguém quebre a perna. Mas, e se Deus decidir levar você? Seus filhos estão preparados? Sua filha sabe fazer uma comida, um arroz, um feijão? Seu filho sabe resolver alguma coisa na rua? Você tem que preparar seus filhos para isso. Eu também tenho que preparar os meus para isso quando eu estiver. A Bíblia não diz, mas Adão e Eva contavam a respeito do período que viviam no jardim do Éden. Caim teve a sua ideia formada de Deus através do relato dos seus pais. Pós-queda, todos os filhos de Adão tiveram o mesmo contato que Adão e Eva tiveram com Deus, porque o pecado houve a separação. Então tudo que aconteceu, toda a ideia de Deus que Caim e Abel e os outros irmãos tiveram foi a ideia que os pais passaram para eles. Outra pergunta que eu te faço, querido: o que você tem falado de Deus para os seus filhos? Você tem manifestado Deus para os seus filhos? Como você tem mostrado Deus para os seus filhos? Seus filhos veem Deus em você? Você mostra Deus com as suas atitudes? Você mostra Deus com o seu jeito de falar, com o seu jeito de comportar? De que jeito você mostra Deus? Eu acho engraçado que Deus fez algo muito distinto na criação, pastor. Por exemplo, filho de macaco é macaco. Não dá outra coisa não ser macaco. Filho de cachorro dá cachorro, não dá periquito. Filho de baleia tem que dar baleia. Mas o contraponto que eu encontro de filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. Filho de crente nasce ímpio, como eu e você. Seu filho, querido, por mais educado que seja, por mais, entre aspas, dominador das doutrinas da igreja, por mais que ele saiba isso, ele é tão carente da graça de Deus como eu e você. Seu filho nasce pecador, seu filho nasce filho de Adão como eu e você, e precisa da ação regeneradora do Espírito Santo. Porque se eu pegar uma criança pequena, jogar lá na China, e 10, 15 anos depois eu vou lá para ver, ela vai ter todos os hábitos, usos e costumes do povo japonês. Agora eu te pergunto, ela é japonês? Não, ela é brasileira. Mas por quê? Porque o ser humano, ele é dotado de capacidades de se adaptar ao meio. Então, muitas pessoas, muitos filhos de cristãos, participam do meio, louvam, agradecem, falam até o crentez fluentemente. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Mas você tem que se preocupar com a salvação do seu filho. Todos nós precisamos da ação regeneradora do Espírito Santo. Mesmo porque também Deus vai te prestar conta da tua casa. Muito se fala, mas Deus vai te prestar conta, Deus vai te prestar conta. Mas muita gente se engana que acha que a prestação de contas de Deus é só com as coisas da igreja. Não, é sobre tudo. Deus vai te tomar conta sobre os seus filhos. Deus vai chegar para você: eu te dei herança, o que você fez com ela? Lá em Romanos 14:2 se diz assim, que deste modo cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Uma coisa que Deus pede para falar é meio duro, mas eu vou ter que falar. Seguinte: se teu filho é mesquinho, avarento, mal educado, corrupto, imoral, isso é culpa sua, querido. A culpa é sua, porque Deus deu autoridade sobre você, sobre seu filho. Então, se ele é tudo isso, a
culpa não é dele. Claro que ele tem a parcela de culpa dele. Mas a figura do pai é a figura de autoridade. Deus deu ao homem a autoridade. Vai, domine, governe. A mulher está para auxiliar o governo do marido. Então, a culpa é sua, homem. Lá em Êxodo 3,6, diz assim: eu sou o Deus de teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar diretamente para Deus. E se Deus hoje chegasse para o teu filho e falasse: fulano, eu sou o Deus do teu pai e da tua mãe, qual seria a reação do teu filho? O que possivelmente ele falaria? Sai daqui, Deus! Eu te rejeito! Você roubou meu pai! Você roubou minha mãe! Minha mãe e meu pai viviam enfurnados na igreja! Eu não conheci meu pai por culpa tua! Será que ele falaria isso? Meu pai viveu na tua casa! Meu pai maltratava minha mãe, meu pai xingava meu pai! Eu não quero você, eu te rejeito! Teu filho falaria isso? A Bíblia fala que Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. A Bíblia não fala que Deus quebrou as pernas de Moisés. A Bíblia não fala que Deus matou Moisés. Moisés viu Deus representado na sarça ardente, viu e temeu. Por quê? Esse é o Deus dos meus pais. Esse é o Deus do meu pai. Esse é o Deus da minha mãe. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Meu Deus, eu não posso. É isso que Moisés fez. É isso que ele fez, querido. Adão e Eva passavam todas as informações do jardim, da árvore da vida dos anjos. Eva fica feliz com o nascimento de Caim e pensa que é a promessa de Deus que ele fez para religar o homem a ele. Caim foi a manifestação visível da fé e da promessa de Deus. Em Gênesis 3,15 diz que Deus, através do fruto da mulher, através do filho da mulher, daria um varão que pisaria a cabeça da serpente. Imediatamente Eva pensou: é meu filho, é a minha entrada de volta para o jardim do Éden. Por isso a Bíblia fala que lá em Gênesis 4, alcancei do Senhor o favor de ter um filho varão. Então, na cabeça de Eva, Caim era a resposta para que ele voltasse, para que eles voltassem ao Éden. É o que acontece muito hoje em dia. Muitos pais projetam as suas esperanças nos filhos que eles não conseguiram ser. Muitos pais querem que seus filhos sejam médicos, advogados, engenheiros, músicos, políticos, pastores, coisas que eles não conseguiram ser. Aconteceu na maioria das famílias. Deixa eu te falar, querido, cada um é cada um. Você não quer que seu filho seja você, porque você foi criado em um ambiente, um período da história totalmente diferente do seu. Por exemplo, meu pai e minha mãe, eles sempre falam comigo lá em casa que no período de namorar, eles namoravam, meu pai namorava minha mãe na sala, com meu avô e minha avó juntos. Então, lá no Rio onde eu morava, tinha muito gato de luz, muito gato. Então tinha muita queda de luz. Então, quando faltava luz, eles eram obrigados, enquanto a luz não voltasse, a bater palma e assobiar. Eles eram obrigados a bater palma e assobiar enquanto a luz não voltasse. Então esse era o padrão do meu pai na época. Então você não pode querer exigir um padrão da realidade hoje totalmente diferente. Hoje o menino está parecendo filho de morcego agora no escuro. Nunca vi. Então você não pode, querido. Cada um é cada um. O seu filho é um ser humano totalmente diferente de você. Ah, mas você tem prova bíblica disso? Tem. Você não dá para ler agora porque não dá tempo. Lá na sua casa você lê Gênesis 49. Quando Jacó abençoou seus filhos, você vai ver a natureza de cada um dos filhos. Tudo bênção. Tudo abençoado. Dois matou um povo, o outro falou mal do outro, o outro é mentiroso. Todo mundo é diferente. Então seus filhos são diferentes de você. Não queira colocar uma carga nos seus filhos que você não conseguiu colocar. Não queira colocar um jugo no seu filho que você não conseguiu completar. Seu filho não é obrigado a realizar os seus sonhos. Seu filho é diferente de você em todos os sentidos. Assim como Caim e Abel eram diferentes. Caim foi Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. Fala-se muito da oferta de Caim, não vou entrar nesse mérito, mas o importante é que Deus se agradou da oferta de Abel e rejeitou Caim. Não importa se é o coração dele, se a oferta for ruim, foi boa.
O importante é que Deus rejeitou um e aceitou o outro. Alguns dizem que Deus rejeitou Caim não por causa da oferta, mas por causa do coração de Caim. E aceitou a oferta de Abel por causa do coração de Abel, não somente pela oferta de Abel. Uma coisa que eu aprendo, só abrindo parênteses na mensagem, não adianta nada, querido, você estar presente no culto. Se o seu coração não estiver voltado para ele, a sua oferta não vale de nada. Não vale de nada. Então, na verdade, eu vou pedir que você abra comigo, querido, lá em Gênesis 4, verso 3. O relógio não para. Gênesis 4, verso 3 diz assim: Ao cabo de dias trouxe Caim o fruto da terra e uma oferta ao Senhor. A Bíblia fala foi que ele ofereceu a oferta, né? Gênesis 4, a partir do 4. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Na verdade, eu quero me atentar nessa parte da mensagem. Até agora foi só uma introdução. Essa parte eu quero fixar bem. Muito cuidado, querido, com seus filhos. Muito cuidado. Esse é o recado que eu tenho para você. Se você não prestar atenção em nada do que eu estou falando, preste atenção no que eu vou falar agora. Tome conta dos seus filhos. Preste atenção nele. A Bíblia fala que Caim irou-se fortemente. E num determinado tempo a Bíblia não fala qual período que foi esse período de tempo que Adão ficou remoendo essa raiva, esse ódio do coração pelo irmão. A Bíblia não fala isso. Os pais foram negligentes nessa parte. Eles não observaram Caim, o coração de Caim, as atitudes de Caim. Eles não observaram. Por isso Deus manda te falar o seguinte: fique atento com o seu filho. Fique atento com quem anda, com os lugares que frequenta, com os amigos que ele tem, com os namorados. Fico muito triste, missionário, que muitos pais não sabem os amigos dos filhos, não sabem os colegas dos filhos, não sabem o nome da namorada do filho. Só sabe que tem um filho porque tem roupa dele ali em casa. Infelizmente. Há pouco tempo atrás rolou um caso na mídia, saiu até no Conexão Repórter, de uma menina que ela postou fotos, ela passou fotos íntimas, fotos sem roupa pelo WhatsApp. Um coleguinha de escola convenceu a menina de passar fotos dela sem roupa pelo WhatsApp. A menina, ela foi convencida e passou as fotos. 24 horas depois, toda a cidade já estava sabendo das fotos dela. A cidade muito pequena, do interior de São Paulo, isso foi notícia do Brasil inteiro. E a menina não aguentou a pressão, ela se matou. Porque ela não suportou a pressão de ter as fotos dela vazadas em toda a cidade, toda a comunidade. O moço da padaria, colégio, faculdade, igreja sabiam das fotos dela. Um caso também que me chama a atenção da pastora Helena Tanuri, lá do Diante do Trono, da Lagoinha. Ela fala no testemunho dela que ela foi abusada dos 2 aos 12 anos de idade. Ela foi molestada por uma pessoa que tinha acesso à casa, um amigo da família, dos 2 aos 12 anos. Foi perguntado: mas seus pais não sabiam disso? Eles sabiam, eles não acreditavam em mim. Cuidado, querido. Cuidado. Pode passar aqui. Próximo slide. Esse é um relato que eu peguei na internet. Peguei 2 relatos. Esse é um bilhete suicida de uma moça. Faz aproximadamente 27 anos que essa moça faleceu. E diz mais ou menos assim: ela foi direcionada por um tal de Eduardo. Diz assim: Edu, estou deixando essa carta para mostrar a você o que eu sinto e o que estou sentindo. Edu, são 2h15 da madrugada. Não consegui dormir 1 minuto sequer. Está doendo dentro de mim. Só pensar que te perdi de verdade. Du, por que você fingiu? Por que você mentiu para mim todo esse tempo todo? Du, não estou aguentando mais. Está sendo duro resistir a essa dor tão grande que estou sentindo dentro de mim. E por viver assim, preferi morrer. Edu, quando se lembrar de mim, lembre-se que te amei e amei de verdade. O outro, não fala o nome, mas só fala que é uma mulher, uma moça de 15 anos, de descendência orientais, japonesa, para trocar em miúdos. A forma da morte foi um tiro na cabeça. Na verdade, aí está mais ou menos a descrição de como ela morreu. Na verdade, foi um estilo punk.
Se alguém não soubesse, coloquei a foto, mais ou menos no estilo que a menina pediu para morrer. Ela se arrumou para morrer. E no bilhete, ela falou assim: mãe, eu não quero ser mais uma ovelha desse sistema. Me faça um favor de me enterrar como estou. Querido, qual é o povo que é conhecido como ovelha? A Bíblia fala, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e quando ele crescer e envelhecer, não se desviará dele. Esse educar no caminho não significa só ensinar Bíblia, só ensinar versículos bíblicos. É ensinar no caminho que deve andar, é ensinar moral, é ensinar respeito, é ensinar toda uma criação que a criança deve ser para ser um cidadão respeitável e respeitador também. O suicídio é a segunda causa de mortes no mundo entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, é a 8ª maior causa de mortes. Dentro do Brasil, é o 3º lugar, perdendo só para acidentes e assassinatos. Ou seja, de todas as pessoas que morrem no mundo, o 2º lugar, as pessoas se matam. Desses todos os países que fizeram esse censo, o Brasil ficou em 8º lugar. E dentro do Brasil, suicídio fica em 3º lugar, perdendo apenas para acidentes de todos os tipos e assassinatos. Foi o que eu falei, se você não prestou nada de atenção até agora, preste atenção nisso. Tome conta dos seus filhos. Deus prestará contas a você. Agora para os filhos. Qual que é a única certeza da vida? Muitos vão dizer, a morte. É a única certeza da vida. Mas agora eu te pergunto, se Jesus voltar? A única certeza da vida é que um dia prestaremos conta a Deus. Isso é muito certo. Tanto quanto o ar que você respira agora, todos nós, crentes e ímpios, prestarão contas a Deus. Então, para os filhos tem uma mensagem muito rápida. Temos 2 pais. O pai na esfera terrena e o pai na esfera celestial. A casa terrena é nos dada para treinamento, pura e simplesmente, nada mais e nada menos. É o lugar que somos treinados a obedecer ao nosso Pai Celestial. Quando você se submete a uma ordem dos seus pais no Senhor, você está sendo treinado para mais tarde ouvir a voz do seu Pai Celeste e submeter o seu coração a Ele. Ou seja, se você não casou ainda, se você está na casa do seu pai, você tem que obedecer. E nisso eu me incluo nessa mensagem. Quando eu não casei, eu tenho que obedecer. A Bíblia fala em Efésios 6, de 1 a 3, assim: filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe que é crente. Não fala. Honra teu pai e tua mãe, sendo grosso ou não, sendo cachaceiro, sendo idiota, burro, imbecil ou não. Honra teu pai e tua mãe. Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pô, irmão, estava tão bom que você estava falando dos pais, agora você falou dos filhos, aí complicou, né? Isso se aplica a mim também. Quando a Bíblia fala, obedecer aos vossos pais no Senhor, é quando uma ordem do seu pai e da sua mãe está dentro das bases bíblicas. Por exemplo, se o seu pai se fala assim, filho, rouba ali para mim que eu estou precisando de dinheiro, óbvio que você não vai fazer, porque isso fere a vontade de Deus. Filha, prostitui um pouquinho ali para mim. Não, você não vai fazer isso porque isso fere a vontade de Deus. Fala que eu não estou, não. Mentira, isso está ferindo a vontade de Deus. Então, tudo que seu pai te ordenar dentro da vontade de Deus, você é obrigado a fazer, porque isso é louvor a Deus. Louvor a Deus é só levantar a mão, aleluia, glória a Deus. Louvor a Deus é bem mais complicado do que isso. Outro tópico, só para eu encerrar, já quase estourando meu horário, é que, usando o exemplo de José, por exemplo, José no versículo 2 do capítulo 37, ele falava que ele denunciava seus irmãos, com as mentiras de seus irmãos, ele denunciava seu pai Jacó. Jacó sabia que os filhos já não valiam muita coisa, então pedia José, porque sabia que José falava a verdade, para denunciar as práticas dos filhos. Querido, não falar mentira não quer dizer que você fala a verdade. Ah, mas eu não minto. Ok. Mas isso não significa que você fala a verdade.
Você tem que falar a verdade. Tudo. É complicado? É, querido, já sei, já fui mais novo. O bicho é tenso, mas é tudo. Tudo que acontece com você, querido, você tem que reportar aos seus pais. Tudo. Aconteceu alguma coisa na escola? Tem que falar para ele. Aconteceu na rua? Falar para ele. Toda e qualquer mudança que acontecer no seu corpo, você tem que falar com ele. Pai, mãe. Tem certas coisas que falar com pai e mãe é complicado, mas é isso que agrada a Deus, querido. É isso que agrada. Vou contar uma testemunho pessoal assim, encerro. Que meu pai, ele me convidou a fazer caminhada com ele 6 horas da manhã na universidade. Estava no carro com ele e falou assim: filho, vamos fazer uma caminhada comigo? Eu estava preparando essa mensagem, nessa parte da obediência. Vamos fazer uma caminhada comigo, filho? Só, vamos lá. Demorou. Isso aqui horas? 6 horas da manhã. Filho, tá bom. 6 horas é muito cedo. Não, vamos comigo. Ao Espírito Santo na hora. Obedecer seu pai em tudo. Tá bom, eu vou com o Senhor. Eu vou, aleluia. Eu vou, glória a Deus. Então tá bom, então posso te acordar às 6 horas da manhã? Pode, pai, pode me acordar às 6 horas da manhã. Eu fiquei revoltadíssimo. Jesus, eu não quero. Eu não vou, Jesus, eu não vou. Eu fiz isso mesmo que eu estou fazendo aqui. Jesus, eu não vou. Jesus, meu Pai, sangue do Senhor tem poder. 6 horas da manhã é muito cedo. Jesus, eu não vou. Eu não vou. Não vou, Jesus, não vou. 6 horas da manhã está em pé. Ele tem coisa que você vai fazer. Por isso que Deus fala que essa casa que você passa no período do seu pai é uma fase de preparação. Porque tem ordem que você vai receber do seu pai que vai te confrontar intimamente. Você vai achar que isso é uma preparação, querido. Para mais tarde, você já está aplicado para que quando Deus te pedir alguma coisa que vai forçar você, você já vai estar treinado. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé. O diabo tem se levantado ferozmente contra a igreja, contra a família. Saiu agora um satanás novo aí, né, que é o Pokémon GO, né? Saiu, né? Saiu um satanás novo, né? O aplicativo tem poucos dias no Brasil. Nesses poucos dias que foi liberado no Brasil, mais de 20 pessoas morreram por causa do aplicativo. 20 pessoas morreram por estar tão distraídas. Teve uma notícia que eu achei que era mentira, mas não é verdade. Uma pessoa, ela morreu. Ela caiu de uma altura de um prédio de 16 andares. Ela caiu. Como? Não, caiu. Se Deus permitir, mês que vem eu vou trazer uma palavra sobre se é correto ou não, se é certo ou não, o que a Bíblia diz sobre o Pokémon GO. A Bíblia fala sobre o Pokémon GO, você acredita? Ela fala. Querido, feche seus olhos. Querido Deus, eterno Pai. Pai, a tua palavra foi pregada, Deus. Eu fiz o que o Senhor me pediu para fazer. Falei o que o Senhor pediu para ser falado, Espírito Santo. Agora é com o Senhor, Deus. Haja onde eu não preciso agir, Espírito Santo. Pai, se tem algum pai durante a ministração que se sentiu, Deus, em falta com o Senhor, porque não foi um bom pai. Pai, se tem algum filho nessa noite que se sentiu em dívida com o Senhor, Deus, por não ser um bom filho, Pai, eu creio que o Senhor é um Deus de milagre. Eu creio que o Senhor é um Deus de recomeço, Espírito Santo. Assim como o texto que foi lido no começo, no Salmo 77, Deus, que o Senhor abriu um mar, Deus. O Senhor abriu um caminho onde não tinha possibilidade, Deus. O Senhor abriu um caminho onde era impossível aos olhos humanos, Deus. Mas o Senhor abriu. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz coisas que a mente humana não é possível fazer, Deus. Eu peço, Deus, visita essa casa nessa noite, Deus. Visita o coração desse pai. Visita o coração dessa mãe, Deus. Converte o coração dos pais aos filhos. Converte os filhos ao coração dos pais, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor criou a família, Deus, para a honra e glória do Seu nome, para que a família resplandeça o nome do Senhor da terra, Deus. Há famílias aqui machucadas, Deus. Há famílias aqui com o coração sangrando, Deus. Maridos com o coração sangrando. Mulheres com o coração sangrando, Deus. Pai, usa o Espírito Santo de Deus nessa noite como um bálsamo.
um bálsamo refrescante nesse coração, Deus, machucado, ferido. Logo mais nós teremos um momento de oração, Deus. Fala com o teu povo nessa noite, Deus. Haja onde eu não posso agir, Deus. Toca onde eu não posso tocar, Espírito Santo. Resolve causas impossíveis, Deus. Se alguém entrou aqui falando, Deus, não tem mais jeito, eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu vou tocar o terror, Deus, nessa noite, Deus, declaro em nome de Jesus, esse pensamento está frustrado, em nome do Senhor, porque casamento é coisa tua, Deus, é projeto teu, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fala com o teu povo nessa noite, Deus. Continua conosco, continua falando conosco nessa noite. Te louvo, te agradeço, Deus, e muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Aleluia.